Olá pessoal, eu sou Cristiane Palma e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre as feridas emocionais. Só que dessa vez eu tenho percebido que as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer, de que ferramentas usar para fazer essas curas durante o seu processo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco, claro, da minha experiência, de como eu fui fazendo, como eu fui tratando essas feridas ao longo de toda a jornada. E talvez você se identifique. E importante dizer que cada pessoa tem as suas próprias características, as suas feridas que são mais acentuadas, como eu disse no vídeo anterior. Então, às vezes, uma técnica que serve para mim não serve para você, mas eu vou falar no geral, tá? Tudo que é possível ser usado. Claro que tem muito mais coisas do que eu conheço, mas eu vou falar algumas que eu conheço, algumas que eu fiz e deu certo comigo, tá ok? Então, vamos lá. A primeira técnica que eu acho que é universal e que todo mundo usa é a meditação. As meditações também são usadas para você poder relaxar, acalmar a mente, mas também existem várias meditações, né, que vários terapeutas, né, eles dispõem gratuitamente nos sites ou nos canais, ativações energéticas, e essas meditações são para cura. Então, elas abrangem várias áreas, né? Tanto a parte emocional, curas de feridas de criança anterior, da parte da abundância e prosperidade, muitas ativações energéticas sobre a sua relação com o dinheiro, relação com o pai, com mãe, crenças, a sua ligação com a espiritualidade. Então, tem uma infinidade de meditações. E, inclusive, aqui no canal tem uma playlist de meditações e ativações energéticas sobre todos os temas, relacionados a todos os temas de vida. São meditações que você pode fazer tanto em qualquer horário do dia, né? Você escolhe se você prefere fazer de manhã, no meio da tarde ou antes de dormir. A meditação, tem muitas pessoas que passam o dia meditando e conseguem. Eu sou uma pessoa talvez um pouco mais agitada, eu não consigo fazer meditação por muitas horas. Então, a cada dia eu escolho uma meditação, um tema que eu quero trabalhar, e eu faço aquela meditação geralmente, né, na parte da manhã. Aí você pode ir devagar, passo a passo, e escolhendo, até porque todas essas meditações sempre traz uma cura, e geralmente as curas, às vezes, elas te traem sintomas físicos, então não é bom você ficar embolando, porque talvez você pense assim, se eu fizer 4, 5 meditação num dia, de temas diferentes, eu vou curar minhas feridas mais rapidamente? Não é assim que funciona, né? Porque senão você não faz o processo, né, como tem que fazer, embola uma coisa na outra, e não é assim que funciona. Então tem que ser passinho por passinho mesmo, cada dia você escolhe um tema que você vai trabalhar. Inclusive, a meditação da criança interior é uma meditação que eu faço sempre, mas não é seguido, porque ela sempre vai te dar um sintoma físico ou algumas lembranças que você vai trazer, que também vão te gerar algum tipo de sentimento. Então, o ideal é você dar uma pausa. Então, a da criança interior eu faço de vez em quando, até porque a gente sabe que esse tipo de ferida são várias camadas que você tem que limpar, então são várias vezes que você tem que fazer a meditação. Então, de vez em quando, eu vou lá e faço, e aí passo, sei lá, 15 dias e 20 dias, aí faço de novo. E outras tantas ferramentas, tá? Então você pode usar ferramentas, terapias holísticas, você pode tomar floral, fazer acupuntura, reiki, que mais que a gente tem? Theta Healing, apometria, tem a constelação familiar, que eu acho uma ferramenta, eu gosto muito dessa ferramenta, já fiz algumas vezes.
porque ela trabalha exatamente isso, ela trabalha sua ligação com o pai, mãe, seus ancestrais, às vezes vidas passadas, então é uma ferramenta poderosa. Agora, é claro, né, que se a sua ferida é uma ferida muito profunda, às vezes você precisa de uma ajuda mais direta, uma que vai agir de uma forma mais eficaz no seu caso. Então, muitas vezes você precisa sim de uma terapia com um psicólogo, psiquiatra, fazer um tratamento, às vezes até mesmo com medicamentos, uma terapia mais demorada, mais a longo prazo, para você poder realmente curar essa ferida, se entender, porque quando você começa a mexer com tudo isso, você vai começar a remexer, porque você está se autoconhecendo, você está trazendo à tona aquilo que talvez estava lá no seu inconsciente, que você nem sabia, né, que tinha. Então, tem várias ferramentas. A gente sabe que também tem mapa astral, que também fala, né, sobre toda essa parte que envolve, né, para quem gosta disso e quem acredita, né, claro, que envolve toda essa questão dos signos que interferem, dos planetas que interferem na sua vida, né, de como tudo isso interfere nas suas energias. Então tem uma infinidade de coisas. E é claro que não tem receita de bolo, né? O que serve para mim, muitas vezes não serve para você e vice-versa. E o mais importante é você testar algumas, né? Aquela que você sentir aquela intuição de que vale a pena testar. Você percebe que você tem um bom retorno através daquela ferramenta, então você foca naquelas que você acha mesmo que te ajudam nesse processo. Então, cada um vai ter seu pacotinho de ferramentas. É claro que eu não conheço todas, como eu disse, tem uma infinidade, né, de terapias e que muitas delas estão aí gratuitas, né, pela internet. Claro que é bom sempre você procurar um profissional que você veja, né, que ele realmente tem a instrução, competência, né, para fazer esse trabalho com você. Muitas vezes uma indicação de algum site ou de algum canal confiável, né? Eles estão sempre indicando profissionais que trabalham nessas áreas. Então isso também é uma coisa interessante que você pode estar pesquisando. E outro dia me perguntaram sobre as orações e o Ho Oponopono. As orações são sempre bem-vindas em qualquer circunstância. Aliás, quando você entra nesse caminho, as orações fazem parte do seu dia a dia, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. A oração você usa até para pedir proteção, para te trazer esse conforto, né? Então você usa a oração para aquilo que você acredita, para sua crença. E já o Ho Oponopono, ele é uma ferramenta também poderosa, mas é para você trabalhar o perdão. O perdão para você, o perdão para uma outra pessoa, né, um familiar, ou alguém que você esteja se relacionando, ou mesmo para uma situação, né, o Ho Oponopono não é só para relacionamento, você pode fazer para prosperidade, para abundância, para várias outras coisas que você queira conquistar na sua vida. Então, você vai fazer uma combinação dessas ferramentas dentro do seu processo. E outra coisa que eu queria dizer, e eu já expliquei isso no vídeo sobre as feridas emocionais, se você não viu ainda, eu vou deixar no final do vídeo um card, e na descrição também, que você começa a trabalhar essas curas quando você começa a se autoanalisar, não tem outra saída. Se você não parar para olhar para aquele problema, olhar para aquela situação e realmente ver o que ela significa, muitas vezes você tem uma situação, um problema que vai e volta na sua vida. Ele vai e volta porque você ainda não aprendeu a lição. A hora que você parar, olhar para aquilo, entender e realmente procurar fazer as modificações necessárias, aí você vai estar curando e aquela situação não volta mais. Então, se a situação ou o problema que você tem, seja com alguém, ou seja financeiro, ou seja familiar, seja de saúde, aquilo vai e volta o tempo todo, é porque você ainda não parou para olhar aquela questão e enxergar ela no detalhe mesmo,
e resolver aquela situação, sabe? Olhar para ela e falar assim: o que você significa? O que eu preciso fazer para mudar isso aqui? Ao invés de ficar se lamentando o tempo todo, né? Falando: ai meu Deus, essa situação de novo, ai coitada de mim, passando por isso de novo. Não, não é assim. Para, olha de frente para a situação e fala: o que é que eu preciso fazer, o que depende de mim nessa situação, né? Não fique dependendo dos outros para que isso se resolva, não. A grande maioria das vezes depende só de você. Então não tenha medo de olhar essas feridas e muitas vezes descobrir que você tem coisas que você realmente tem que trabalhar. E por que essas curas? Por que a gente faz essas curas? Porque quando você entra no processo de despertar, quando você entra nessa jornada, é realmente para você se melhorar a cada dia, porque todo mundo tem as suas questões. Então, é exatamente para isso que vêm as curas. Muitas vezes você traz feridas da infância, relação com pai, mãe, ou mesmo de vidas passadas. Então você traz isso com você e isso reflete no seu modo de viver e de agir, de se relacionar com outras pessoas. E que isso às vezes interfere nos seus relacionamentos. Muitas vezes você diz: nossa, meu relacionamento não dá certo, eu já tive tantos relacionamentos, ou meu relacionamento terminou, ou a pessoa, sabe? E muitas vezes você acha que o problema está no outro, e o problema está em você. Você tem que parar e olhar para você. Por que é que essa situação acontece? Por que isso está acontecendo de novo? Por que eu não consigo me relacionar? Muitas vezes a gente tem características que a gente não enxerga, mas que precisam ser trabalhadas, precisam ser melhoradas, para que você construa novos relacionamentos mais leves, relacionamentos duradouros, como eu tenho certeza que você quer. Então, é para isso que serve. A gente fala tanto, né, de evoluir, abrir a mente, a consciência, expandir, né, essas palavras. O que isso significa? Né? É você buscar autoconhecimento. E na internet, a internet é uma ferramenta poderosíssima, porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim. Então você vai ter que saber identificar quais são os canais, né, que realmente te trazem uma sabedoria maior sobre um assunto, te trazem mesmo essa referência sobre as questões que você tem que trabalhar. Se você gosta de ler livros, também tem muitos livros de autoajuda, motivação, que ensinam coisas sobre a vida. Eu sou uma pessoa um pouco mais agitada, então eu não gosto muito de livros, mas eu adoro assistir vídeos, eu adoro áudios. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa, um trabalho de casa, que eu não preciso ficar muito atenta, né? Então, eu coloco o fone de ouvido e vou escutando. E trazem muitos aprendizados sobre vida, pessoas que já viveram aquilo, que têm mais experiência talvez que você, que têm mais sabedoria e que podem te passar aquele ensinamento. E tem canais ótimos que falam sobre vários temas, que podem te passar esses ensinamentos de forma gratuita. Está ali disponível. Né? A gente tem vários terapeutas, eu assisto muitas aulas, né, de terapeutas que liberam isso gratuitamente pela internet, pelo Instagram. Então procure. Então não adianta você ficar esperando as coisas caírem do céu, porque elas não vão cair. Você precisa correr atrás, achar um tempo do seu dia para poder estudar, para poder aprender. É só assim que você vai evoluir, trazendo cada vez mais conhecimento. E quando você se depara com esses ensinamentos, você começa a colocar isso na sua vida. E aí as coisas vão mudando, o seu jeito de agir, de pensar, vai mudando. E é aí que você vai crescendo, evoluindo, aprendendo cada dia mais. E é aí que a gente fala da melhor versão. O que é a melhor versão? É você ser uma pessoa perfeita? Não. É você ser uma pessoa melhor a cada dia. Aquilo que não está tão bom em você, que pode melhorar e que pode te deixar mais leve na vida. Se você é uma pessoa, talvez, mais agressiva, se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa
workaholic, se você é uma pessoa perfeccionista, tudo isso são coisas que trazem muitas vezes angústia, ansiedade na sua vida no geral. E quando você começa a trabalhar isso em você, você vai se equilibrando novamente. Inclusive, eu vou falar sobre esse equilíbrio das energias masculino e feminino num outro vídeo. Como é importante você equilibrar, né, essas energias yin e yang para ter equilíbrio e distribuir isso em todas as áreas da sua vida. Para você não focar só no financeiro, só na carreira, só na família, só no relacionamento amoroso. É você equilibrar tudo isso. E no final, para quê? Para você ter relacionamentos melhores no seu trabalho, no convívio com a sua família, no relacionamento amoroso, com seus amigos. Então é para isso que serve essas curas, porque muitas vezes a gente fala de curas através das conexões de almas, né? Mas não é só para isso. O despertar traz essa questão de você fazer as curas, de você olhar para você. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, saber o que você é de verdade, saber o que você gosta de verdade, e não ficar ligando para a opinião dos outros. Né? É sentir o que está lá dentro de você, que muitas vezes está tão escondido que você nem vive mais aquilo. Né? Você acaba vivendo o sonho das outras pessoas e não o seu. É realmente você se encontrar nessa jornada. Por isso que a gente fala nessas conexões de almas, não foque no seu gêmeo, foque em você. Porque ele tem as características dele lá, os sonhos dele, você tem os seus. As coisas que você gosta de fazer. Então por isso que a gente fala, se volte para você, se conheça. Que muitas vezes a gente vem de outros relacionamentos, vive o sonho dos outros, do seu pai, da sua mãe, e você nem sabe o que você quer da sua vida. Quais são os seus sonhos? Como que você gostaria de estar vivendo? O que você gostaria de estar fazendo? Como que você gostaria de estar hoje? Algum momento você já parou para analisar isso? Então, essa é a oportunidade, por isso a jornada. Muitas vezes você está num trabalho que não te satisfaz mais. Mas e o que você quer? O que está ali alinhado com você? Que trabalho você gostaria de estar fazendo? Muitas vezes chega a hora de você mudar de carreira, de trabalho, que esteja mais alinhado com você. Tudo isso é um pacote completo, onde você vai olhar tudo em você. E outra coisa, às vezes você já está há alguns anos na jornada. Eu, por exemplo, eu estou nesse processo já faz uns 4 anos. Então, realmente, bate um cansaço, né? Porque já fiz tantas curas, tantos processos, usei já tantas ferramentas, que chega uma hora que bate um cansaço. Você fala, nossa, isso não tem fim. E, na verdade, não tem fim mesmo. Né? Conforme novos aprendizados vão surgindo, você vai enxergando novas situações e você vai sentindo aquela necessidade, sim, né, de continuar no seu processo. Claro que não é tão intenso quanto no começo, né? Eu acredito que os primeiros 2 anos, pelo menos para mim, foi muito intenso. Eu realmente me dedicava muito a isso e eu tinha que me distribuir nas outras áreas da minha vida. Depois, né, foi espaçando mais, eu fui aprendendo a fazer, a me dividir, né, de uma forma que não ficasse tão pesado. E hoje eu continuo fazendo, porque essas questões não acabam. Né? O tempo todo, como eu disse, até da criança interior, de vez em quando eu vou lá e faço a minha meditação para trabalhar mais uma camada da ferida. E a gente, com isso tudo, você vai percebendo as mudanças, você vai se sentindo uma pessoa mais, a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. E não é que você vai ficar expert, não é isso. Pode até ser, se você se tornar um terapeuta. Mas você vai sentindo que realmente, né, você está no caminho certo, fazendo as coisas no caminho certo. E é claro, mais uma vez, você tem seus guias e mentores aí do seu lado.
Peça por ajuda, não tenha medo nem vergonha de pedir por ajuda, porque quando você pede a ajuda aos seus guias e mentores para que eles te direcionem, né, para o caminho certo, para as ferramentas certas, através da sua intuição, isso vai vir um insight, uma algum vídeo que é apresentado para você do nada, né, que a gente fala do nada, coincidência, né, ou um canal que aparece para você também por coincidência, né? Aqui vem aquela mensagem para você que encaixa perfeitamente no que você está passando. Tudo isso, eles podem te ajudar nesse caminho. Então, peça ajuda e fique atenta aos sinais, né? Quando a gente entra nesse processo, a gente recebe o tempo todo sinais. Então, fique atenta aos sinais que vão te levar pro caminho que você tem que seguir. Tá ok? Então é isso, pessoal. Foquem no seu processo. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de informações para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.